de beleza, de cuidados, enfim. Vem-se embora, deixa eu dizer uma coisa para você. No calendário das campanhas sobre diversas condições médicas, o fevereiro roxo, né, simboliza aí a conscientização de algumas doenças autoimunes, né, incuráveis. Entre elas estão aí o lúpus e a fibromialgia. Você já ouviu falar? Sobre esse assunto eu converso agora com a nossa médica responsável, tá? Pelos ambulatórios de lúpus do HU. E você que está aí do outro ladinho, já fica atento. Ela é reumatologista, a doutora Daniela Egito, está aqui junto comigo, né, doutora Daniela? Tudo bom? Seja bem-vinda, maravilhosa. Boa tarde, fica à vontade. Obrigada. Olha, eu queria saber o seguinte, primeiro a gente vai falar sobre o que é lúpus, tá? E o que é que causa o lúpus. Depois a gente vai saber um pouquinho mais, né, quantos tipos, né, de doenças e sintomas existem também. O lúpus é uma doença autoimune e por ser uma doença autoimune, é uma doença onde o próprio organismo, ele se desregula, ele desregula esse sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, de equilíbrio, que está sempre vigilante para que não adoeçamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, nós temos muitas doenças causadas por infecções, por bactérias, por vírus, as situações de estresse, mas esse sistema imune ele não deixa com que adoeçamos. Quando nós temos uma doença autoimune, ele desequilibra por esses gatilhos, justamente, principalmente infecções e estresse, e ele começa a causar uma resposta inadequada no corpo, atacando as próprias células, o próprio organismo. E quando ocorre esse ataque, a pessoa pode desenvolver manifestações clínicas em qualquer parte do corpo. Certo. E aí o lúpus é uma doença autoimune, sistêmica, ou seja, pode afetar qualquer órgão do corpo, de origem não totalmente esclarecida e que vai levar a uma série de manifestações. Certo, bora lá. Como é que é feito esse diagnóstico, né, e o tratamento do lúpus? Em relação ao diagnóstico, por ser uma doença sistêmica, então ela pode afetar qualquer parte do corpo. Existem aquelas manifestações que são as mais comuns, as mais prevalentes, e existem outros órgãos que não são afetados com muita frequência. E só por eu dizer isso, a gente sempre que está diante de um paciente com lúpus, nunca a gente vai ter a mesma forma de apresentação, o mesmo quadro clínico. O que é mais comum? Começar por dores nas articulações e lesões na pele. Por isso até está sendo mostrado aí. Existem tipos, doutora, de lúpus? Existe uma forma que é essa mais comum, sistêmica, que pode afetar qualquer parte do corpo. Existem pacientes que têm lúpus só na pele, que é o que a gente chama de lúpus cutâneo. E aquele paciente que tem só na pele, existe um tipo de lesão que é mais característica. E na doença sistêmica, ele pode ter lesões na pele de diversos tipos. Por isso que o diagnóstico, algumas vezes, ele pode ser um pouco demorado. Porque às vezes aparece uma mancha na pele, aí pode desaparecer. Outras vezes o paciente começa com dor na articulação e nunca apareceu mancha na pele. Por ser uma doença sistêmica, ele pode começar com febre, com perda de peso, que faz confusão com várias doenças. Então, a gente tem que fazer uma soma dos sintomas e das alterações para poder estabelecer o diagnóstico. Lembrando que dá para conviver bastante tempo com lúpus, né? Sabendo se cuidar direitinho, né, doutora? O que é que não pode fazer de jeito nenhum quem tem lúpus? Não pode tomar sol. Por exemplo, por quê? Porque a radiação ultravioleta, ela tem uma capacidade de alterar esse sistema imune e de favorecer tanto a descompensação da doença como o surgimento de lesões de pele. E às vezes a doença ela está controlada, o paciente ele está, que a gente chama em remissão, porque tem muitos pacientes com lúpus que você vê e nem sabe que tem a doença, porque ele está totalmente controlado e ele tem uma vida boa, uma qualidade de vida adequada, tomando seus medicamentos, fazendo seu tratamento, mas bem. Mas se ele tomar sol, às vezes aquela lesão que desapareceu completamente. Então, por exemplo, uma pele dessa, ela pode ficar sem nenhuma cicatriz, totalmente boa. E aí as lesões recrudescerem, retornarem. Então, uma das coisas, não pode tomar sol. Ok. Bora lá passar para a fibromialgia, né? Muita gente se queixa de dores, enfim. O que é que causa fibromialgia? Primeiro fala o que é, né, para quem está em casa também entender, e quais são os principais sintomas. A fibromialgia, que é uma outra doença que está nesta campanha do Fevereiro Roxo, né, lúpus, fibromialgia,
é uma doença que causa dor crônica pelo corpo. Então, a Certo. principal característica da fibromialgia é dor crônica, dor difusa pelo corpo. Quando a gente chama de dor crônica, é aquela dor com duração superior a 3 meses. Certo. E o paciente com fibromialgia, ele pode sentir dor em qualquer região do corpo. Tem um paciente que ele pode ter dor nas costas, nos braços, nas articulações, na musculatura. E o que causa a fibromialgia? Então, a fibromialgia ela não tem alterações anatômicas, ela não tem alterações nos exames complementares, porque ela ocorre por uma desregulação a nível de liberação de neurotransmissores, que são substâncias que o nosso corpo libera para manter também um equilíbrio e controlar a dor. Então, nós temos fibras que levam o estímulo para o cérebro e fibras que mandam a resposta do cérebro. Na fibromialgia, isso está totalmente desregulado. Doutora, eu não tenho mais tempo, né? Quero agradecer a senhora por ter vindo aqui participar do nosso programa. Muito obrigada, viu? E a gente agradece e fica com Deus. Aí você que está aí do outro lado, uma boa tarde até amanhã, viu? Se Deus permitir. Tchau.